Olá, turma, tudo bom? Dando sequência aí à nossa disciplina, modelos preditivos e séries temporais. A gente está aí no capítulo 3 e a aula de hoje será uma aula prática, onde a gente vai discutir basicamente dois pontos, né? Algumas métricas de regressão, a gente vai ver como utilizar as métricas de regressão aí para avaliar a qualidade de um modelo no Python e a técnica de validação holdout. Então vamos aqui para o nosso Google Colab. Aqui eu estou trazendo aqui algumas coisas para refrescar a nossa mente, né? O primeiro ponto aqui é qual que é a formulação do MSE, que é uma métrica aí de erro, uma métrica para a gente avaliar a qualidade de um modelo de regressão. Então, o que, que ele é aqui para a gente? Né? Basicamente, observação. Observação é a diferença entre o valor real e o valor previsto. A gente subtrai isso, eleva ao quadrado, então por isso que é erro quadrático. Soma todas as parcelas e divide pela quantidade de valores. Então, isso aqui é a média do erro quadrático. Já o coeficiente de determinação R2, igual a gente já viu também, ele é uma referência de um modelo que prevê sempre a média dos pontos, independentemente do padrão do dado. Então, a formulação aqui do MSE do modelo de referência é como se esse y barrado aqui ele fosse sempre a média do meu conjunto de pontos, do meu vetor de pontos verdadeiro. Então, independentemente aqui do valor, ele vai ser, independentemente aqui da observação i, ele vai calcular sempre a média. Então, esse aqui é o MSE de um modelo de referência, que é um modelo que prevê sempre a média. Sabendo disso, o R2 ele vai ser justamente a medida do quão melhor um modelo de regressão linear é em relação a um modelo que sempre prevê a média. Então, é 1 menos MSE reg, que é o MSE do nosso modelo, dividido pelo MSE desse modelo de referência. No scikit-learn, a função aqui, regression.score, quando a gente instanciou o nosso modelo aqui, né? Igual a gente já viu na última aula, a gente está dando sequência aqui, né, o que a gente já fez na última aula. Então, o reg aqui é o nosso objeto aqui de regressão. O método aqui, score, ele calcula justamente esse R2 aqui do modelo. Então, o score do modelo aqui, linear regression do scikit-learn, ele retorna justamente aqui o R2 da nossa regressão, que no caso foi 0.9689, né? E quando a gente faz aqui o plot dos dados, eu estou fazendo para fazer o plot aqui, eu estou usando o plt.plot, né, plotando o x e o y, que são os dados originais. Eu estou plotando aqui o x e o y_pred, que foram as predições aqui que a gente utilizou aqui para formar essa reta aqui de regressão linear com R2 igual a 0.9689. E eu estou plotando aqui também qual que seria a referência aqui, que é o MSE do modelo de referência, né, ele vai ser a referência para a gente calcular o R2. Então, um modelo de referência aqui para o R2, para esse conjunto de pontos aqui, é basicamente a média desses pontos em azul, que deu aqui justamente algo em torno de 2. Então, um modelo de regressão que faz sempre a predição daí da média, ele tem essa cara aqui. E o nosso modelo, né, claramente é melhor do que esse modelo, porque prevê a média que a gente não consegue capturar a real tendência do nosso dado. E aqui, pessoal, só para a gente exercitar um pouquinho, a gente vai implementar aqui uma funçãozinha para calcular o MSE para a gente. Então, logicamente que no scikit-learn a gente já tem diversos métodos, né, diversas funções que fazem isso automaticamente, mas eu acho importante que a gente exercitar isso aqui para a gente ver aqui exatamente o que está acontecendo. Então, essa função aqui ela vai calcular o MSE. O que ela recebe? Né? Ela recebe os valores verdadeiros, que são um array, um NumPy array com os valores verdadeiros. Ela recebe aqui um y_pred, que é um array, ele tem a mesma dimensão que do y_true com as predições que a gente fez. E tem esse booleano, isRef aqui, que ele é justamente para saber se a gente vai calcular o MSE de um modelo que a gente está fazendo, um modelo de regressão, ou se vai ser o MSE do modelo de referência aqui, que é utilizado no R2, que é um modelo que prevê sempre a média dos pontos. Quando ele for true, qual que vai ser a nossa fórmula do MSE? Né? Vai ser y_true, então esse aqui como é um NumPy array, e pelo NumPy array, quando eu faço a subtração aqui, eu estou subtraindo elemento a elemento do meu NumPy array, então é como se eu estivesse fazendo um for aqui, subtraindo elemento a elemento, mas quando no NumPy a gente tem essa flexibilidade, né, de fazer manipulação matricial, a gente consegue fazer aqui direto. Então, y_true menos y_true.min.
Então, essa primeira parte aqui de dentro, ela está fazendo exatamente isso aqui. Ó. Ela está pegando o meu array completo, YI, e subtraindo elemento a elemento dele da minha média do meu próprio array, porque é o modelo de referência, é um modelo que prevê sempre a média. Então, essa aqui é a predição do modelo de referência. Estou elevando isso tudo ao quadrado e estou tirando a média desses valores. Né? Então, aqui, como eu tenho um somatório e divido pelo valor de n, isso aqui é como se eu estivesse tirando a média dessa minha conta. Né? Então, aqui eu estou calculando o MSE. Quando o isRef é igual a true, eu vou utilizar essa equação aqui. Quando o isRef for igual a false, que é o caso onde eu quero calcular o modelo de RSE de um modelo mesmo, eu quero usar o valor do ypred, aí eu faço ytrue menos ypred, isso aqui vai subtrair, né, observação a observação, um array do outro, eleva ao quadrado, para calcular o array quadrático e tirar a média disso tudo, eu tenho o meu MSE. Então a gente implementou uma funçãozinha aqui para calcular o MSE. Uma vez que a gente tem o MSE do nosso modelo de regressão, o MSE do modelo de referência, a gente pode aplicar essa fórmula aqui para calcular qual que é o R2. Então, o R2 ele vai receber aqui o MSE de regressão, o MSE do modelo de referência, e vai retornar 1 menos MSE reg dividido pelo MSE ref. Então, se a gente quiser calcular aqui qual que é o MSE do modelo de regressão e o modelo de referência, a gente aplica essa função que a gente acabou de fazer. Lembrando que a gente está lidando com esse tipo de problema aqui, então a gente tem aqui apenas 10 amostras, né? 10 observações, melhor dizendo, né? O tamanho da nossa amostra é 10. E quando a gente faz aqui MSE do modelo de regressão, a gente está aplicando a função aqui MSE, a gente está passando para ela o y, né, que a gente usou para fazer para treinar o nosso modelo, né, que é o ytrue, e o ypred é justamente a predição que a gente fez quando a gente utilizou o ponto predict lá do objeto de regressão. E similarmente, a gente está calculando aqui o MSE do modelo de referência, e esses aqui são os dois valores. O MSE, né, pessoal, é uma medida de que quanto menor, melhor, significa menor é o erro. Então, aqui no nosso caso, a gente tem o MSE do modelo de regressão é 0.01 e o MSE do modelo de referência é 0.38. Se a gente fosse calcular o R2 score, aqui utilizando a função que a gente acabou de criar, a gente vê que ela dá 0.9689, e que é justamente o valor que a gente obteve quando a gente utilizou o método aqui, que era nativo aqui do Linear Regression, que é o ponto score. Então a gente vê aqui, a gente valida que de fato a conta que a gente fez é justamente tudo aquilo que está encapsulado já lá no scikit-learn. Então, pessoal, isso aqui é só para a gente exercitar um pouquinho, né? É importante a gente ter esse em mente, o que está por trás de cada método que a gente está chamando. Mas o scikit-learn facilita bastante a nossa vida, porque ele já encapsula esse tanto de coisa que a gente teria que fazer aqui na mão, ele faz aqui pra gente. Então, tem um lado positivo aqui, que é o lado do aprendizado, né? Mas na prática, a gente vai sempre estar utilizando aí o scikit-learn. E a gente vê aqui que os valores são idênticos, tem que ser, né? Porque a formulação aqui é a mesma. Então, a gente já viu aqui sobre as métricas de regressão, né? O MSE e o R2, no caso aqui da regressão linear. E a gente vai partir aqui para a técnica do holdout, né? Que é a técnica onde a gente divide o nosso dataset em treino e teste. Se vocês observarem, a gente vem fazendo aqui, a gente vem usando indiscriminadamente o mesmo conjunto de observações aqui, tanto para fazer a predição quanto para avaliar a qualidade preditiva. Esse aqui, pessoal, foi só para exemplos, só para efeitos de simplificação, né? Só para a gente entender o que está acontecendo. Na prática, a gente vai ter uma base de dados, a gente tem que separar ela em treino e teste, por causa daquilo tudo que a gente discutiu, né, que a gente quer ver se o nosso modelo não está overfitando. Então, aqui no caso, como era um exemplo bem simples, que eu sabia que não iria overfitar, né, era só para a gente fitar, só para estimar qual que é a reta aqui de regressão. Mas no caso, quando a gente tem diversos atributos, diversas variáveis envolvidas, a gente tem que utilizar técnicas de validação. E aqui, só para emular esse comportamento, eu estou gerando novos dados sintéticos, só que agora eu estou gerando valores linearmente espaçados aqui entre -1 e 1, e são agora 50 valores, né? A minha função geratriz do meu dado continua sendo 2x mais 1, só que agora eu tenho mais pontos, né? E o que eu vou utilizar aqui agora é validar o meu modelo num conjunto de testes que eu vou separar. Eu não vou alimentar o meu modelo com essas observações e vou treinar com uma parte apenas do meu dataset original.
E para eu fazer isso, eu vou dividir. Primeiro eu tenho que transformar isso aqui em NP Array, né? Então eu estou transformando aqui os valores sintéticos que eu gerei aqui em vetores coluna. Então eu estou chamando aqui NP Array.reshape -1 e 1. Esse -1 significa aqui que eu não estou interessado a princípio no número de linhas, eu só quero que ele tenha uma coluna. Então o número de linhas vai ser o número de linhas necessário para eu fazer esse reshape aqui. E eu estou gerando aqui as minhas matrizes, né, x e y, que é as minhas matrizes que eu vou utilizar para predição. Para eu fazer a divisão em treino e teste, no scikit-learn eu consigo utilizar aqui dentro do meu pack de Model Selection, tem essa função aí muito conhecida aí por quem trabalha com isso, que é o Train Test Split, que ele vai justamente dividir em treino e teste. A anotação dela é que a gente passa para ela qual que é a nossa matriz X, qual que é nosso array aqui de targets. A gente tem que especificar aqui qual que é o test size. Então aqui ele vai ser uma porcentagem, né? Se ele for uma porcentagem, ele vai pegar uma porcentagem do nosso dataset e utilizar para teste. Se ele for um inteiro, ele vai utilizar aquele número que a gente passou para ele. Então aqui tem só uma referência, né, que eu gosto sempre de... eu recomendo vocês utilizarem, né, que tem aqui a assinatura do método, tem Train Test Split. Aqui fala que ele pode aceitar tanto float quanto int, né? Se for float, ele vai pegar uma porcentagem. Se for int, ele vai pegar o valor de fato que a gente está considerando como sendo aquele número de observações para teste. E uma coisa interessante dele é que ele tem esse atributo shuffle, que o default dele é igual a true, que ele vai embaralhar o nosso dado antes de fazer a divisão em treino e teste. Isso é bom, pessoal, quando a gente está trabalhando com regressão, é sempre bom a gente fazer isso, para a gente garantir que a gente tenha diversidade no nosso dado, né? Vamos supor que a gente tenha coletado o nosso dado de forma sequencial. Vamos supor que a gente tenha coletado os dados, por exemplo, a gente quer fazer alguma determinada medição, a gente sabe que é um problema de regressão, então a gente não precisa preocupar com o tempo, mas a gente está coletando dados, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos supor que o nosso dataset original está ordenado, e na hora que a gente vai fazer a divisão em treino e teste, a gente separa, por exemplo, 70% para treino e o restante para avaliar o nosso modelo, que é o conjunto de teste. Se a gente não fizer uma divisão ali, se a gente não fizer um embaralhamento do nosso dado antes de dividir em treino e teste, a gente pode cair num problema do nosso treinamento. Ele está com uma distribuição muito diferente da do teste. Então a gente pode cair num problema que a gente dividiu o treino e teste 70%, a gente pegou dados, por exemplo, só de segunda até quinta-feira, ou de segunda até sexta-feira, e os dados do final de semana, que eles podem ser muito diferentes dos restantes dos dias úteis, né? A gente não está visualizando no nosso treinamento. Então, se a gente sabe que é um problema de regressão, classificação também é interessante fazer isso, é bom a gente embaralhar os dados antes de dividir em treino e teste. Então, essa função aqui ela já faz isso automaticamente para a gente, porque aqui o shuffle dela está igual a true. Esse random state é porque como a gente vai embaralhar esses dados de forma aleatória, esse random state ele é a semente aqui do gerador de números aleatórios, que ele vai ser utilizado para embaralhar o dado. Aqui, quando eu estou especificando o random state igual a 0, significa que ele vai sempre embaralhar da mesma maneira a cada execução disso aqui, né? Se eu não especificasse isso aqui, cada vez que eu rodasse essa célula, eu poderia dar um valor distinto. Isso aqui é só para especificar, isso aqui é mais a critério da gente ter uma certa um traceback, né, de tudo que está acontecendo, né, para o nosso resultado não variar para cada vez que vocês forem utilizar esse código aí de referência. E o que ele retorna aqui para a gente, essa função aqui, train test split, né? Ela vai retornar o que a gente chama de xtrain, xtest, ytrain, ytest. Essa aqui é a minha matriz de atributos para eu fazer o meu treino. Essa aqui é a minha matriz aqui de atributos para eu validar meu teste. Esse aqui é meu ytrain, esse aqui é meu ytest, que é um vetor de targets, um para treino e um para teste. E aqui, quando a gente faz o plot aqui do conjunto de treino e do conjunto de teste, a gente vê aqui que o nosso dado aqui, ele está... Opa! Vou dar um reconnect aqui, isso aqui acontece de vez em quando, no Colab. E a gente vê aqui um dos principais motivos pelo qual é importante embaralhar o dado, né? Se a gente tivesse, por exemplo, pegado um dado sequencial, pode ser que o nosso conjunto de teste estaria só aqui no canto esquerdo ou só lá no canto direito, né? Dependendo de como que a gente fez a divisão. Aqui a gente vê que a gente consegue contemplar basicamente todo o range de dados aqui que a gente tem no nosso dataset original. Então, os pontos em azuis, eles serão utilizados aqui
para fazer a nossa regressão, para fitar o nosso modelo, estimar os coeficientes que vão minimizar a nossa função de custo, né? Uma função de erro que a gente definiu, e a gente vai avaliar a qualidade preditiva nesses pontos aqui laranjados. Então, bora lá, a gente já dividiu em treino e teste. Então, a partir daqui é a mesma coisa. Então, linear regression, só que no meu fit agora eu sempre passo o meu conjunto de treino. Então, fit tanto no pré-processamento quanto aqui quando a gente estiver fitando um modelo, né, treinando um modelo, fit é sempre treino. Então, é só a gente sempre lembrar disso. Qualquer coisa que a gente for utilizar um método fit, seja para pré-processamento, ou seja para estimar os coeficientes de modelo, treinar um modelo, é sempre no treino. Então, fiz aqui, estimei os coeficientes, né, fitei o meu modelo no meu treino, agora eu vou avaliar a qualidade preditiva no meu teste. Então, eu passo o predict aqui agora, eu passo o x-test. E o que ele me retorna? Ele vai me retornar o y-pred. O y-pred, pessoal, é os valores que ele estimou para essa matriz de atributos que eu passei. Aqui no caso, quando eu passo o x-test, ele vai ter o meu y-pred original. E eu estou passando aqui também, eu estou gerando um novo aqui, fazendo as predições no próprio conjunto de treinamento que ele viu. Então aqui é só para a gente ter uma visualização aqui também de quais seriam os próprios valores que ele está estimando para os valores que ele utilizou para treinar. Na prática, a gente usa só o de cima, porque a gente quer avaliar a qualidade no teste. Mas aqui é só para fins de didática, para a gente visualizar aqui o que está acontecendo, eu estou gerando aqui um y-pred para o treinamento, para a gente ver se um está muito distante do outro, se um está parecido com o outro, para a gente tentar ver aí se o nosso modelo está overfitando ou não o nosso dado original. E aqui eu vou calcular aqui o MSE do modelo. A gente poderia ter utilizado a função que a gente escreveu lá em cima, mas aqui eu estou mostrando para vocês que dentro do pacote metrics a gente tem o mean square error. E ele aceita aqui justamente o y-true, que são os valores verdadeiros, e o y-pred, que são os valores retornados pela predição. E aqui eu estou calculando o MSE do treino e o MSE do teste. E quando a gente calcula aqui o MSE do treino e o MSE do teste, a gente vê aqui que o MSE do treino ele deu 0,21, o MSE do teste deu 0,19. Então, quando o MSE, a nossa medida de erro do treino e do teste, estão próximas umas das outras, isso é um indicativo, é um bom indicativo que a gente não está aí sofrendo nenhum overfit, né? A gente não está simplesmente decorando os dados de treinamento. Aqui no caso até o erro do conjunto de teste está até um pouco menor, né? Esse aqui também é um bom sinal, mas isso é muito em função da quantidade de observações aqui que a gente está utilizando aqui para fazer a avaliação do modelo, né? Significa que aqui no nosso dado de teste ele está um pouco mais simples de ser previsto. Isso aqui é bom. Se a gente calcula aqui agora qual que é o score do treino e do teste, para eu calcular o score do treino é só passar tudo que é relativo ao treino. Então ele aceita o x-train, y-train. Se eu calcular o score aqui, que é o R2 do x-teste e do y-teste, que é o meu score de teste, e quando eu print isso aqui eu vejo que o score também aí do treino e do teste eles estão parecidos uns com os outros como era esperado, né? Então aqui pra gente isso significa que está ok. A gente tem aqui tanto olhando pelo MSE quanto pelo R2, a gente vê que os dois valores estão próximos uns dos outros. Então significa que a gente não está simplesmente decorando o dado. E quando a gente está trabalhando aqui com regressão linear, um plot que é muito interessante fazer é o plot dos resíduos. O que consiste o plot dos resíduos, né? O eixo x aqui ele vai ao valor do y-pred, né, das nossas predições, e o eixo y aqui ele vai a diferença do valor real pela predição. Aqui no caso eu estou plotando os resíduos tanto do treino quanto do teste, para a gente ver aqui se tem algum comportamento estranho, né? Para eu fazer esse plot, no eixo x aqui eu estou plotando o y-pred do train, e a diferença aqui que é o resíduo, né? Y-train menos y-pred do treinamento, né? E estou plotando aqui também o do teste, que é o y-pred original, que é o y-pred do teste, e o y-teste menos o y-pred, que é o resíduo. E eu estou printando aqui na tela também o score de treino e de teste, né? Para eu plotar o score do treino e de teste, é só definir um label. Quando eu faço esse ponto format aqui, e eu passo aqui entre chaves aqui, eu estou especificando que eu vou plotar aqui uma variável numérica, ela é um float, que no caso eu quero só utilizar
duas casas decimais, né? E é isso que essa notação está fazendo. Eu estou plotando aqui uma linha horizontal só para a gente especificar, só para a gente ver se o nosso resíduo tem aquela característica que a gente espera, né? Que ele seja aleatório, que ele não tenha nenhum padrão, que ele não seja correlacionado. Então a gente fez aqui o plot dos resíduos e a gente consegue observar aqui que a princípio a gente não tem nenhum padrão, né? A gente não está observando nenhum padrão de U aqui, por exemplo, que seria um indicativo que o nosso modelo é não linear. Ele não está aumentando aqui com o passar aqui das predições, né? Então não tem nenhuma característica de heterossedasticidade, que é quando a nossa variância ela aumenta, né? Com as observações. E o R2 aqui de treino e teste estão próximos um dos outros aqui. Então beleza, então a gente tem um modelo bacana que a gente conseguiu validar aqui utilizando a técnica aqui de validação, que é a mais simples de todas, que é dividir em treino e teste. Nas próximas aulas práticas, a gente vai fazer algo mais sofisticado, né? A gente vai utilizar validação cruzada, vai fazer grid search, mas por hora aqui, eu acho que já é suficiente para a gente ter um bom insight aqui de como que a gente consegue validar um modelo de regressão. Beleza, pessoal? Então a gente viu aí algumas métricas de regressão, a gente implementou algumas funções aí para calcular essas métricas e a gente viu que a gente consegue utilizar métodos prontos do scikit-learn para calcular essas métricas. E a gente viu a técnica aí Rodout, que é basicamente dividir em treino e teste e avaliar a qualidade preditiva no conjunto de teste. Na próxima aula vai ser sobre regressão em problemas não lineares, né, onde a nossa variável de atributo nossos atributos têm uma relação não linear com a nossa variável target. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.